pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai passar um ponto importante como dicas para um bom planejamento financeiro do seu negócio. É muito comum, quando a gente vai se aproximando de um próximo ciclo de execução a ser acompanhado, que tradicionalmente a gente olha sempre para um ano à frente de execução, por exemplo, considerando o período de janeiro a dezembro, que uma organização ou um negócio se prepare para um ciclo de execução estratégica. E dentro desse ciclo, uma série de coisas é importante para que você consiga montar todo esse quebra-cabeça. E hoje a gente vai falar exatamente do planejamento financeiro de um ciclo de execução. Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é que, basicamente, conforme falado em vídeos anteriores, as atividades elas podem ser divididas em rotina, né, o que a gente chama de operação, e projetos, iniciativas estratégicas que podem ser tratados como um pequeno plano de ação, um projeto, uma iniciativa, mas que vai ser considerada, né, e tratada como se fosse um investimento. E quando a gente fala em investimento, pensando num ciclo de execução financeira previsto, é um dinheiro que muitas vezes não está contemplado na visão desse trabalho adicional estratégico a ser feito. Então, o planejamento ele começa desse ponto de partida, para que você defina claramente o dinheiro indo para a operação e o que pode ser direcionado para o investimento, ou seja, para ser aplicado e investido na sua estratégia. Isso é um ponto importante porque, na grande parte das vezes, você não tem todos os recursos financeiros necessários para fazer tudo aquilo que você deveria fazer. Contratar mais pessoas, implementar processos, contratar ferramentas, ampliar sua capacidade de investir em produto e serviço, enfim. Então, com isso, é importante que você veja claramente qual é o valor que você precisa de investimento, considerando e respondendo a seguinte pergunta: se eu precisasse saber qual o montante de dinheiro que eu preciso para implementar minha estratégia, quanto que seria? Que a partir desse valor, você vai correlacionar com a quantidade disponível de dinheiro que você tem para que você possa priorizar aquilo que tem a maior importância e o maior impacto para o seu negócio, considerando o seu ciclo de execução. Então, essa priorização ela se faz necessária exatamente para que você possa direcionar corretamente os seus recursos financeiros, considerando a sua limitação naquilo que vai trazer o maior valor para o seu negócio. Então, o planejamento financeiro ele é sintetizado com essa visão do custo para você manter a empresa, o seu negócio girando, as engrenagens, considerando ali folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber, aquele ciclo básico, e quanto que você vai poder investir na sua estratégia. Então, é muito comum que você possa tomar a seguinte decisão: eu, como sócio, vou conversar com o meu outro sócio, ou talvez eu seja um empresário, né, de sociedade, por exemplo, unipessoal, e fale assim: não, eu vou direcionar 30% de todo o meu lucro para o próximo período de investimento, porque eu quero aferir, né, um resultado maior e melhor, né, para o meu negócio no próximo ano. Em outro exemplo, quando você sai da perspectiva de lucratividade, né, de geração de riqueza e entra por uma condição, por exemplo, de uma organização sem fins lucrativos, é importante que você também tenha essa visão, porque quem subsidia o seu orçamento, né, que financia suas atividades, também vai precisar saber, né, quanto que você tem disponível para manter a roda girando e quanto que você vai precisar investir para cumprir a sua estratégia enquanto estrutura organizacional, mesmo que seja uma organização, por exemplo, não governamental, uma ONG. Então, notem que ambos as características de qualquer tipo de organização precisa de um planejamento financeiro. E classicamente, né, observando empresas que eu já passei, empresas clientes, é muito comum que a parte de investimento não é tratada de maneira clara. É como se o planejamento fosse feito, não considera o custo de implementação da sua estratégia e você liga o cronômetro de um monte de coisa que está sobressaindo em cima das operações, que está se conectando com como trabalho adicional de tudo aquilo que você faz na sua rotina, mas não tem nenhuma verba prevista para essas ações. Então, um bom planejamento financeiro ele vai ser capaz exatamente de responder essa pergunta: quantos meses, por exemplo, eu tenho de operação em caixa para manter a minha empresa? Quanto que eu preciso ter de resultado e disponibilidade financeira para manter o negócio girando? E qual é a minha disponibilidade financeira
para poder investir em ações, projetos, planos de ação ou iniciativas estratégicas para poder crescer o meu negócio. Então é muito comum, pessoal, que o processo ele é visto de uma maneira limitada. Então, na sua perspectiva de gestor, de empresário, de dono de um negócio, ou que você esteja configurando para implementar futuramente uma nova empresa, pense sempre nessa capacidade. Busque compreender todos os seus custos necessários. Por mais que isso seja difícil, você fala, poxa, se eu for fazer isso, eu vou identificar uma clara limitação que eu tenho. Mas lembre-se que isso é uma preparação para que você possa tomar melhores decisões considerando a sua limitação financeira. Ok? Então eu desejo para você um excelente planejamento financeiro e muito sucesso para o seu negócio. Grande abraço e até a próxima.